Paz, irmãos. Boa noite, está todo mundo bem? Glória a Deus. Queria meditar hoje um texto de Filipenses 1, versículo 20 e 22. Filipenses 1, 20 e 22. Amém? Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Amém. Esse texto aqui, esse texto da carta de Paulo aos Filipenses, naturalmente foi escrita por Paulo. Nessa carta, Paulo aborda a presença de Cristo em nossa vida, em nossa mente, além de Jesus como nosso objetivo, força e alegria. Essa carta ela é fantástica porque ela foi escrita na prisão. Paulo manifesta com muita firmeza, com muita clareza, a alegria dele em estar na presença de Cristo, o nosso Senhor. Amém? Então, tem nesse texto aquela famosa frase de Paulo, né? O viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Então, nós sabemos, nós filhos de Deus, que nas próprias palavras de Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, ao nosso Senhor Deus, a não ser por ele. Esse texto está em João 14, 6. Mas eu queria meditar nessa noite a questão da vida, certo? Então, se nós estamos aqui agora, naturalmente nós estamos vivos. Então, se eu estou aqui vivo, por que eu preciso de Jesus para viver, né? Então, onde é que está o caminho que Jesus ele nos leva, né? E que verdade é essa? E que vida é essa que o Paulo tanto fala e que ele tenta transmitir aos filipenses nessa carta que ele fala bem aqui, né? Então a gente vai tentar meditar nisso essa noite e vamos pedir ao Espírito Santo que toque os nossos corações e transmita para a gente o que ele realmente quer falar por meio dessa palavra. Amém? Bem, conversando com o pastor discipulado a respeito desse tema, o pastor compartilhou algo muito interessante em respeito à vida. É que a vida, na verdade, ela é uma questão de tempo. E, naturalmente, se trata do tempo de Deus. Então, quando a gente retorna lá no início, no texto de Gênesis, a criação de tudo, Deus, ele criou o homem para que houvesse comunhão com ele. Então, nós sabemos que lá no início havia uma comunhão, um relacionamento íntimo de Adão para com Deus. Não é mesmo? E essa comunhão, a gente sabe que ela foi quebrada em certo momento. Nós sabemos também que diariamente Adão e Deus havia um relacionamento próximo, realmente de conversa, uma relação íntima, realmente de pai e filho ou de amigos, né? E provavelmente, aliás, com certeza, os dois conversavam a respeito das coisas criadas. Nesse momento a gente sabe que era natural que Deus transmitisse ao homem a sabedoria dele, né? Falasse sobre a criação, sobre tudo que Adão via e tudo mais, né? E até mesmo Adão, ele passou a nomear os animais, se aproveitando dessa sabedoria que Deus dava para ele, né? Então, mas nessa época, lá no início, o homem, ele não tinha o conhecimento do bem e do mal, mas ele, dotado de inteligência e de sabedoria, era natural e era de se esperar que com o tempo e com a comunhão dele para com Deus, ele crescesse cada vez mais e mais em conhecimento e em sabedoria, certo? Então, era questão de tempo para que o homem crescesse e amadurecesse, né? Estando próximo a Deus.
Mas, como é de costume do homem, do ser humano, ele sempre tenta atropelar e passar por cima dos planos de Deus. Então Deus vem com uma promessa e a gente é impaciente, a gente é impulsivo e acaba querendo adiantar um tempo que não é nosso. Então vamos meditar um pouquinho nesse texto de Gênesis 3, 1 ao 7. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comereis, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Bem, então, para começar, vamos entrar nessa questão da desobediência, né? Então, o que leva o homem, o que nos leva a desobedecer uma ordem divina, uma ordem de Deus, que claramente, pelas próprias palavras de Deus, é para o nosso próprio bem. Então a gente sabe que aquilo, Deus quer o melhor para a gente, porque Ele é bom, e a gente passa por cima das ordenanças dele para, não sei, é da nossa natureza carnal, desobedecer a Deus, né? Desde essa época de Adão. Então a gente observa nessa passagem em que Eva cai nessa tentação para com o diabo, que ela viu que o fruto era o quê? Agradável ao paladar, era atraente aos olhos e desejável para ganhar discernimento. Agradável, atraente e desejável, né? Então, esses nossos desejos passageiros, esses nossos desejos dessa terra, da nossa carne, eles acabam nos levando a perder coisas maravilhosas que Deus já nos deu, coisas que já estão em nossa posse. Deus já nos foi dado, Deus já prometeu. E na nossa própria carne, a gente se deixa alimentar, né? A gente passa a alimentar a carne em vez de confiar nessas promessas de Deus, e a gente acaba perdendo algo que já era nosso, uma promessa que já era nossa, uma bênção que já era nossa, né? Então, que a gente tenha esse cuidado, né? A gente tem a promessa de Deus, a gente tem a bênção divina, que a gente não perca isso por ingenuidade ou por imaturidade, não poder esperar o tempo que Deus estabeleceu para a gente. Amém? Bem, então, a questão do pecado. No mesmo capítulo, de Gênesis 3, só que agora no versículo 22, então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente. Isso lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de quem fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e refugiu uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então a gente observa aqui que Deus, Ele é soberano sobre tudo. O governo está sobre os ombros dele, né? Ele é dono de tudo e a tudo ele governa. Mas é interessante que, diante de toda essa soberania, Deus ele coloca diante de nós a escolha, né? Ele não nos controla nesse sentido, né? Então, a Bíblia é bem clara quando diz que Deus coloca diante de nós vida e morte, bênção e maldição. E nesse caso aqui, Ele colocou diante do homem a árvore da vida e a árvore que levava à morte, né? Então sempre se tratou de uma escolha. E é interessante da nossa natureza, né? Porque a gente quer viver a nossa própria vida.
A gente quer viver da forma que a gente bem quer, a gente quer viver, a gente quer tomar as nossas próprias atitudes, porque afinal de contas a gente sabe o que é melhor para a gente, né? A gente é dotado de muita inteligência, muita sabedoria, né? A gente é incrível, a gente é melhor que Deus, né? Aí quando a gente quebra a cara por conta dessas decisões, a gente termina querendo culpar a Deus pela lambuzada, pela presepada que a gente acabou de fazer, né? E a gente se revolta com Deus como se o culpado fosse realmente Ele. Então, a vida e a morte estavam ali, a bênção e a maldição. A gente escolhe a maldição e a gente ainda quer culpar Deus pela nossa escolha. Aliás, Ele não só coloca a bênção e a morte, a bênção e a maldição, a morte e a vida. Ele coloca diante de você a escolha e ainda fala para você, ó, escolha essa daqui, ó. Essa daqui é a correta. Você vai dar bem nessa daqui, certo? Aí o que a gente faz? Eu vou escolher a outra. Como é que pode? Como é que a nossa natureza é absurdamente desviada, absurdamente desobediente às palavras de vida eterna que Deus tem pra gente? É absurdo, né? Então, a gente vê que na Bíblia quase sempre se tratam de escolhas, né? Até mesmo quando se trata da salvação. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Mas até para sermos salvos, envolve uma escolha nossa. Escolhe nós crermos em Cristo como nosso Salvador e como nosso Senhor, o Senhor das nossas vidas, né? Então, primeiro foi Cristo que possibilitou a nossa salvação. Mas ainda depende de nós escolher a bênção que está bem diante de nós. Amém? Engraçado que, interessante que no versículo 22, o que é que ele fala? A gente vai tirar o homem do jardim para que ele não passe a comer da árvore da vida, né? E acaba, enfim, se reproduzindo e levando muito à frente essa natureza pecaminosa. Então, hoje em dia, a gente tem essa ânsia, essa esperança da tão maravilhosa vida eterna, né? Só que a gente observa que essa vida eterna, essa vida para sempre, ela foi prometida desde lá do início, né? Essa vida eterna, ela já estava diante de Adão, desde lá do início. Então, mais uma vez, por conta da própria escolha desobediente do homem, ele acabou perdendo aquela bênção, aquele presente de Deus, aquela graça que estava diante dele, não é? Então, essa questão de viver para sempre, sempre foi uma promessa de Deus, né? Essa promessa de vida sempre foi uma promessa desde o princípio. Então, como nós sabemos, foi por essa desobediência que Adão deu molde à então corrompida e depravada natureza humana. Adão, ele foi um molde, ele acabou se tornando o cabeça de uma raça pecadora, certo? Foi exatamente aí que o pecado entra no mundo, entra na natureza humana, e de lá para cá a gente sabe as consequências, enfim, o caos que isso se tornou. Então, que a gente não deixe que os nossos desejos carnais, os nossos desejos dessa vida, nos afastem do autor da nossa vida, né? Porque, acima de tudo, o homem, ele perdeu essa bênção da vida eterna, né? Essa questão do jardim, a questão da árvore da vida, e acima de tudo, ele perdeu a comunhão, a proximidade que ele tinha do nosso Criador, né? E essa questão da vida e da presença de Deus é muito ligado, na verdade é a mesma coisa. Afinal de contas, Deus é a nossa vida, Deus é quem dá vida. Então, passando um pouco mais adiante, eu queria meditar nesse ponto. Então, de que vale a sua vida? Lá em Tiago 4,14, faz essa seguinte indagação. Então, o que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Então, isso daqui, acho que todo mundo já passou por esse momento, ou está passando por esse momento agora. A gente levanta, a gente trabalha, a gente dorme, e a gente faz isso de novo, de novo, de novo, dia após dia, sempre a mesma coisa, e às vezes as dificuldades e tudo mais, e
em algum momento desse curto tempo de vida que a gente tem aqui na Terra, a gente faz aquela tão dolorosa pergunta: qual é o sentido disso tudo aqui? Então, de que vale essa minha vida aqui? O que eu estou fazendo aqui? Qual o sentido da vida? Porque não tem lógica, é só isso daqui, não tem propósito nenhum. Tipo, a vida dura tão pouco, é só uma neblina, né? Ela se dissipa de forma muito rápida. Então, o que a gente está fazendo aqui? Será que a gente está aqui só sofrendo à toa? Então, se a gente para pensar, a gente, na nossa rotina, nas coisas que acontecem com a gente, né? Esse mundo do jeito que está hoje, né? A gente para pensar, poxa, quanta dor, quanta injustiça, quanta imoralidade, quanta crueldade, quanta saudade, né? E a gente sofre tanto, né? Tanta dor física, né? A gente é afligido por doenças, a gente é afligido por dores na alma, dores no espírito, né? As pessoas que a gente ama, elas partem, ou então elas machucam a gente, né? E a gente pode pensar qual é o sentido disso tudo, porque não pode ser só isso. Então, qual é o sentido da vida, né? O que é a vida, né? Os filósofos gostam de abordar isso, né? Então, é algo interessante de se lembrar também, em Mateus 24, 38, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então a gente vê muito essa característica desse povo antes do dilúvio, que a gente tem a impressão que eles viviam apenas por viver. Eles viviam alimentando, eles viviam a vida deles baseada em prazeres momentâneos, e que no fim das contas a gente sabe que não leva a pessoa a felicidade alguma. Ele te satisfaz na hora, mas no fim das contas você se torna uma pessoa vazia, você não tem propósito nenhum. E esse povo, antes do dilúvio, antes daquela extermínio total, era um povo que estava no último nível de afastamento de Deus. Então, observem bem, um povo que está infinitamente afastado de Deus, vive a vida como se ele vai tocando, vai vivendo a vida, né? A gente vê, por exemplo, a gente observa nos dias de hoje a questão do distanciamento tão grande das pessoas com Deus, né? As pessoas parecem que estão cada vez mais distrantes, mais céticas, as pessoas estão cada vez mais afastadas do Criador. E a gente vê que, não por coincidência, não por acaso, a gente tem as gerações cada vez mais fracas, mais tristes, sem propósito, e a geração mais deprimida e mais suicida que nunca houve antes, né? As pessoas não têm mais propósito, não há mais esperança, né? E essa desesperança faz parte do afastamento de Deus. E essa desesperança iniciou com o afastamento do homem quando entrou o pecado no mundo, né? Então essa questão da tristeza, da desesperança, da depressão, isso afeta inclusive a gente, nós, né? Filhos de Deus, né? Porque no fim das contas nós não estamos isentos da nossa própria carne ainda, né? Nós ainda não nos livramos desse corpo carnal, nós não nos livramos dessas dores dessa vida ainda, mas nós temos promessas de Deus para ascender a uma vida melhor, né? Amém? Então, isso é momentâneo. Amém? Então, nós sabemos que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Assim como fala em Romanos 3, 23, né? Então esse pecado acabou nos afastando do Senhor e nos afastando da fonte da vida, né? E a gente observa na própria natureza humana, na verdade na natureza de tudo, é que o homem, ele tem uma relação muito, como é que se diria, assustadora ou muito interessante
em relação à morte, né? A gente vê que a gente naturalmente, acredito que é por instinto, mas a gente é naturalmente apegado à vida. Afinal de contas, a gente está vivendo, né? Existem alguns estudiosos que falam que a pessoa, por mais velha e mais desapegada à vida que seja, ela sempre espera por um dia após o outro, né? Ela sempre espera por um amanhã, né? Então, esse afastamento de Deus para conosco acabou gerando essa carência que é natural a todo ser humano de algo que preencha esse nosso vazio, né? E a gente sabe quem é que pode preencher esse vazio. A gente sabe que o único que pode preencher essa carência, essa falta de vida em nós, é o nosso Senhor. Amém? Tem uma história interessante na Bíblia, que a gente até viu na escola bíblica, e por falar é muito boa, então quem não está indo está perdendo. Mas lá em Gênesis 20, a gente vê a história de Abraão, certo? E Abraão, em certo momento, ele acaba tendo que mentir a respeito da mulher, certo? Eu vou acabar resumindo a história, por medo de morrer. Ele disse que a mulher, na verdade, é a irmã dele, na verdade era, só que, enfim, ele contou uma meia-verdade, certo? Porque ele tinha medo que os homens daquela terra, quando ele estava viajando, quando ele estava passando, matassem ele para ficar com a mulher. E termina que, nada mais nada menos que o rei do local, né? É o chamado Abimeleque, que é o rei de Gerar. Ele acaba tomando a esposa de Abraão por esposa, certo? E atualmente isso não podia ficar dessa forma, né? Então Deus acaba lançando uma praga sobre Abimeleque e sobre a família dele, né? E parte dessa praga incluía a esterilidade da família do rei. Então é interessante como que antigamente essa questão da reprodução, né, de dar a vida, dar a luz, era algo tão importante, tão precioso, né? Você multiplicar a sua descendência, você ser prolífero, né? Você dar a vida, né? É muito interessante isso, né? E isso acabou se tornando uma praga para o rei, né? Isso acabou afetando seriamente a família do rei Abimeleque. E a gente acaba observando como que as coisas hoje estão tão deturpadas a ponto de as pessoas realmente apoiarem, defenderem, por exemplo, inclusive mulheres, as autoras de uma vida, as pessoas que dão vida a um ser humano bem ali, defender propostas ou medidas que ceifam vida de crianças. É absurdo, é fora do entendimento comum. A gente vê que a gente está realmente no fim, é o fim da picada, isso é absurdo. Então essa questão da vida sempre foi algo precioso, ao qual o homem sempre deu valor, né? A gente inclusive estava assistindo com ele um filme que tinha um roteiro bem interessante, em que ele falava sobre um futuro distópico em que toda a população mundial se tornou estéril. Então as mulheres não davam mais à luz. E interessante que nesse futuro distópico, depois dessa doença misteriosa, o mundo entra em caos. Porque, afinal de contas, se não há mais vida sendo gerada, qual o sentido de tudo? Né? Então, chega um momento em que dois personagens, um que ele é muito rico e outro que está precisando lá de um favor, ele acaba perguntando: por que você faz isso tudo? Tem algum sentido em você acumular tudo isso? Afinal de contas, quem é que vai assumir isso? Não vai, daqui a 50, 60 anos, não vai mais haver vida alguma. Ele simplesmente fala: na verdade, eu nem paro mais para pensar nisso. Eu só estou vivendo, né? E a gente vê também, faltando agora da Bíblia, que Deus atuou nisso com os patriarcas, né? Abraão e a mulher, eles tinham um problema ali da esterilidade, né? E Deus atuou de forma milagrosa sobre essas pessoas para realmente mostrar o poder que ele tinha diante dessas circunstâncias, né? Era algo doloroso para um casal nessa época não gerar um descendente, né? Então, a vida como um propósito, ele é algo que afeta a nossa alma e o nosso espírito, certo? Amém?
É... Pois bem, a vida eterna, por meio da comunhão com Deus, ela estava ao alcance do homem. E ele acaba descartando essa vida eterna. E agora, como herdeiro de Adão, nós, o homem, o ser humano, ele agora carece desesperadamente de uma importância e de um propósito para a própria vida, né? Porque o homem, ele está fadado, ele está destinado à morte, certo? Então, desde o seu nascimento, porque a gente sabe que o salário do pecado, ele é a morte, né? Então, por meio do pecado, a morte entra em nossas vidas, certo? E o pecado, fruto do pecado, ele é a morte. Então, como é que funciona isso? A gente sabe que a gente nasce em pecado, a gente é concebido em pecado. A nossa natureza, ela é naturalmente pecaminosa, a gente é depravado. O mínimo de coisa boa que há na gente provém do Senhor, porque a gente ainda é feito à imagem e semelhança de Deus. Mas o homem em si, ele é imperfeito, ele é impulsivamente inclinado para o mal. A gente observa, por exemplo, uma criança. Você não ensina uma criança a ser má. Tem gente que fala, esses estudiosos, tá, psicanálise e tal, o homem ele nasce bom, mas a sociedade o corrompe, né? Mas você não ensina a criança a fazer birra. Quem é que ensina a criança a fazer birra? Quem é que ensina a criança a bater? Quem é que tira a educação de uma criança? Não, pelo contrário, a mãe passa 18, 19, 20 anos da vida tentando ensinar aquele abençoado a prestar para alguma coisa, né? Então, o homem, ele naturalmente, desde a sua mocidade, tendendo ao mal. Um pregador, o Paul fala, ele dá esse exemplo de que uma criança ela mais nova, ela está com o brinquedo na mão, você toma esse brinquedo dela, pode ser que ela se revolte, ela chora e ela birra. E se essa criança tivesse a força de um adulto, ela provavelmente te espancaria até te deixar num estado mal, certo? Então, nós somos, desde a mocidade, tendendo ao mal, né? E, naturalmente, desde o nascimento, há quem fale, né, os mais mórbidos, as pessoas mais negativas, né? A partir do momento que a gente nasce, a gente está caminhando para a morte, né? A gente não nasce para viver, a gente nasce para morrer, né? Então, dia após dia, está se aproximando da morte. Mas, na verdade, desde o nosso nascimento, a gente está destinado a essa morte espiritual, né? Mas, como o profeta Isaías, acho que eu ia falar de Isaías, né? Como o profeta Isaías fala, nós temos uma boa notícia. Por quê? Porque um menino nasceu, né? Um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele é chamado de maravilhoso conselheiro, pai de eternidade e príncipe da paz, né? Isso é fantástico. Eu gosto muito da forma como Isaías aborda certos temas, né? Ele fala, um menino nasceu, um filho nos foi dado. A gente sabe de quem ele está falando. Não é um menino, né? É um menino. Ele é o filho, né? O filho de Deus. E o governo está sobre os seus ombros. Isso está em Isaías 9, 6. Por que isso é importante aqui? A gente vê lá em João 1, no princípio era o verbo. Em outras versões, aquele que é a palavra. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Lá no versículo 10, tem, acho que seria a parte mais forte desse texto. Diz que o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Na verdade, o versículo 14. E o verbo, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como o unigênito do Pai. Amém? A gente vê aqui como é impressionante, né?
No princípio era o verbo, aquele que é a palavra, aquele que era o próprio Deus. E esse verbo, todo esse poder, a gente sabe que ninguém pode ver a Deus. Deus não cabe não cabe na nossa imaginação, né? Ele nos tem por estrado dos pés. E não há terra alguma que comporte a grandiosidade, a majestade e a glória de Deus. A glória de Deus. E a gente vê aqui que o próprio Deus, ele encarna, ele se faz carne, ele se faz presente entre nós. Isso é fantástico. Ele nasce como um menino. Um menino nasceu, um filho nos foi dado. Tem um relato bíblico que eu acho muito forte. Eu sempre me coloco na posição do personagem que está nele, que é a história de Simeão. Simeão, ele viveu mais ou menos ali na época em que Jesus ele era criança, né? E essa história está relatada em Lucas 2, 25 ao 32. Que a gente tem tempo, a gente pode até ler. Lucas 2, 25 ao 32. Havia um homem em Jerusalém, um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelaram-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou-o a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Eu sempre me coloco nessa posição, nesse lugar de Simeão, porque imagine só, a promessa de Israel, a promessa da salvação, ela está simplesmente ali. Você segura ela nos braços. É o seu Salvador, o seu Redentor, aquele que te deu a vida, aquele que gerou tudo, o Verbo, aquele que é a palavra, está ali diante de você. Nossa, eu não consigo nem imaginar qual foi a sensação de Simeão ao segurar nos braços o nosso Senhor. Deve ter sido maravilhoso, fantástico. Então, nas próprias palavras dele: Senhor, o Senhor já pode me levar em paz, porque que privilégio é esse, segurar nos braços o nosso Salvador, o nosso Redentor. Então essa passagem da Bíblia me toca muito, né? Então a gente vê Simeão, ele contempla ao seu Salvador nesse momento. E na nossa vida, irmãos, quando as coisas parecem muito obscuras, muito sombrias, quando a gente vê a nossa esperança se esvaindo, é porque na verdade a gente perdeu o nosso foco, a gente desviou os nossos olhos daquilo que importa. Nós desviamos, nós paramos de contemplar a verdadeira luz, né? Que é aquela luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Nós paramos de contemplar o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, quando a gente chega por essa fase das nossas vidas, em que a situação está difícil, parece que nada está dando certo, é porque na verdade a gente está com os nossos olhos desviados, né? Assim como Pedro, caminhando pelo mar, ele estava muito bem. Eu sempre destaco que Pedro ele caminhou sobre a água, né? Ele conseguiu. A gente sabe que ele mudou o foco dele. Ele parou de contemplar ao Senhor e ele passou a focar nas dificuldades, nos problemas, nos simples problemas que havia diante dele naquele momento. Um problema que, mais uma vez, era momentâneo, era passageiro. Amém? Então, toda dor, toda desesperança, toda morte, elas são frutos do pecado que habita no mundo. Então, toda essa dor, toda essa tristeza, toda a mágoa, tudo de ruim no mundo, na verdade não é Deus. Não é que Deus tenha prazer de estar fazendo tudo isso. Isso tudo é graças ao pecado que entrou no mundo por escolha de nós, por escolha do homem, né? Então, parte da revelação do Evangelho é essa, de que nós somos naturalmente desviados ao mal, certo? E o mundo caminha cada vez mais a esse afastamento
de Deus. Então é importante que nós permaneçamos firmes nessa relação que nós temos com o nosso Senhor. Amém? Que é interessante também. É outro filme distópico. Fim do mundo. A gente está entrando aqui no assunto de fim do mundo, caminhar para a morte, né? Em que eu estava assistindo com o Helder. Esse filme é um filme, tem viagem no tempo do meio e o mundo está sendo atacado e tudo mais. E chega um momento típico no filme em que o mocinho, o protagonista, ele tem que deixar para trás uma pessoa que ele ama para poder ir lá e salvar o mundo. Sabe aquela frase? Vá, já estou morrendo, vá lá e salve o mundo, né? E nessa situação específica, o protagonista, ele está deixando para trás a filha, né? A filha adulta, que ele foi para o futuro, encontrou ela e tudo mais, enfim. E essa filha, ela recebeu um golpe, né? Só que ele tem que voltar para poder, enfim, cumprir a missão dele e salvar o mundo. E eu já mencionei isso numa série. A Cruella, ela gosta de fazer observações críticas aos personagens. E que são observações pertinentes, certo? E segundo ela mesma, às vezes ela é um pouco racional demais em certas circunstâncias. Então, nesse momento ela fala o seguinte: pelo amor de Deus, vai logo e cumpra logo essa missão, salva logo o mundo, ela já está morrendo. Se você voltar lá no passado, tudo vai ficar bem, você salva ela, salva o mundo. Aí eu, sem querer, dotado de uma empatia absurda, né, eu falo o seguinte: não, mas se fosse eu aqui, se eu tivesse lá um filho, uma filha minha morrendo aí na minha frente, eu lá quero saber de mundo, eu quero que o mundo se exploda. E eu fiquei meditando nisso porque, vejam só, né? Deus amou o mundo de tal forma que Ele entregou o único Filho, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Ele não só entregou o único Filho, ao Senhor agradou moê-lo. Isso tudo para nos salvar, isso tudo para salvar vocês dessa morte. Amém? Glória a Deus por isso. Bem, isso está em João 3,16, acho que todo mundo conhece, já ouviu. E lá em Romanos 6,21, naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim, a vida eterna. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então, o salário do pecado é a morte, né? Então, nós estamos fadados a essa morte, mas por meio do sacrifício de Cristo, a vida, ela é mais uma vez disposta diante dos nossos olhos, naquela cruz, e nós podemos, mais uma vez, ter alcance àquela vida eterna. Amém? Nas palavras de Paulo, eu gosto muito dessa frase, ele fala: miserável homem que eu sou, quem me libertará desse corpo sujeito à morte, né? Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, né? Que se sacrificou por nós. Então, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém? E é impressionante como nós não, como a própria Bíblia, o próprio Jesus fala, para nós celebrarmos a morte dele, né? Porque esse é o Evangelho, ele morreu por nós, né? Nós, tradicionalmente, nossa cultura, a gente tem a tradição de comemorar o nascimento de Cristo, né? Mas acima de tudo, nós devemos comemorar o sacrifício do nosso Senhor, né? A nossa redenção, né? Por isso, para mim, a Páscoa, ela é uma data tão especial, é tão importante para nós, essa convicção de que nós estávamos fadados à condenação e de que Cristo morreu, sacrificou por nós, né? Ele fez isso, ele fez a vontade do Pai, ele podia ter recusado, ele podia ter sido salvo, e enquanto ele estava sendo torturado, dilacerado, humilhado naquele caminho da cruz, Deus podia ter salvo ele. Era um filho, né? Lembra que eu falei? Se dane o mundo, eu quero salvar meu filho.
Mas Deus só observou. Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Imagina só, o Filho de Deus estava ali pedindo amparo, consolo, e Deus recusou. E ele foi dilacerado, ele foi morto, ele foi espancado diante dos olhos do Pai, e o Pai permitiu, para que vocês fossem salvos. Isso é muito forte. Esse é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Continuar, a gente está chegando ao final já. Mais uma vez, a vida ela é apenas questão de tempo. A gente diz que a morte é questão de tempo, né? Afinal de contas todo mundo vai morrer, mas a vida também é. Afinal de contas a gente crê numa vida eterna. E é uma reflexão que eu sempre faço, é que, sabe, quando a gente olha para o passado, a gente sabe que a vida ela é dura, ela é difícil, ela é complicada, né? E às vezes a gente olha para o passado, na nossa imaturidade, que há certos problemas, certas circunstâncias que não mereciam tanto a nossa atenção, não mereciam tanto a nossa tristeza, nem a nossa raiva. Eu lembro que quando eu estudava, às vezes eu me estressava mais com o meu desempenho em certas provas, né? Só que depois você vai pensar, eu olho para trás e vejo, cara, para que aquilo tudo? Não influenciou em nada do que eu sou hoje, só talvez tenha um estresse a mais, né? E certas contendas, certas brigas, a gente tem essa... pessoal que estuda, até estudar, viu? Estou falando isso, para vocês não se matarem, certo? Mas continuem estudando. Eu terminei a faculdade. Então permaneçam aí, amém? Então, certas circunstâncias também não mereciam nem mesmo a nossa raiva. Sabe aquele momento em que, cara, se eu tivesse ficado calado nessa hora, não precisava disso tudo, ia se resolver sozinho, ou então podia ter esfriado mais e falado, só dado toque depois, ia se resolver do mesmo jeito. Mas a gente aumenta tantas coisas, a gente parece que a gente sente prazer em sentir dor, né? É um negócio estranho. E quando a gente olha para trás, a gente acaba pensando, cara, se eu voltasse lá atrás, eu me preocuparia menos com isso. Eu não faria dessa forma, eu deixaria só acontecer. Afinal de contas, será que se a gente voltasse lá para trás e travasse as lutas que a gente já travou, sabendo o resultado final delas, será que a gente sofreria da mesma forma? Será que a gente se preocuparia da mesma forma? Então, fazendo essa mesma reflexão, por que a gente sofre com tantas coisas nessa vida, sabendo que lá na frente a gente sabe o resultado final? Lá na frente a gente sabe que tem uma nova vida, uma vida eterna, que é infinitamente melhor, infinitamente maior, mas não haverá nenhuma dor. E eu realmente eu tenho essa convicção de que naquele momento, quando a gente estiver lá, a gente vai olhar para trás e ver que, cara, se eu soubesse, se eu sentisse no meu coração que aqui é tão bom quanto lá atrás eu teria apanhado sorrindo. Porque, no fim das contas, a nossa vida é isso daqui. Mas a vida é eterna, irmãos. Ela é eterna, ela é fantástica, e a gente vai estar do lado do nosso Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Então, mas tem algo também que eu não podia deixar de mencionar hoje, é que nós também não estamos à toa nessa vida. Nós temos essa convicção de que nós ansiamos por uma vida eterna, porque Jesus nos prometeu isso, Deus nos prometeu isso. Jesus disse que Ele voltaria, e nós estamos esperando. Amém? Só que Deus ele é tão bom que até que Cristo retorne, Ele também nos proporcionou um auxílio. Um auxílio que só os profetas e os grandes homens de Deus tinham na antiguidade. Então, eu queria ler algumas palavras de Cristo em João 14, 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo,
porque não vê nem conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Por que isso é importante mencionar hoje? Na antiguidade, a gente falava sobre a antiga aliança, a aliança de Moisés. E essa aliança, ela meio que foi instituída num período chamado de, na verdade, numa data chamada de Pentecostes. Certo? Pentecostes, esse período de 50 dias após a Páscoa, após o sacrifício, após a data dos sacrifícios de realmente de perdão, né? Onde o povo de Israel relembrava como Deus proporcionou libertação, livramento para eles. Moisés acabou instituindo essa aliança. Nessa mesma data, muitos anos depois, não por acaso veio sobre nós algo que Cristo promete nesse texto aqui. Ele fala sobre um conselheiro, ele fala sobre um Espírito que estaria sobre todo filho de Deus. Esse Espírito, ele nada mais é do que a presença do próprio Deus dentro de cada um de nós, né? O Espírito, ele é o próprio Deus que nos auxilia, nos dá discernimento. É o próprio Deus que testifica a nós mesmos que nós somos filhos. A Bíblia fala que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E a Bíblia fala também que o que é um filho, senão um herdeiro, né? Então nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, herdando uma glória que há de vir, né? E essa data da descida do Espírito Santo, dessa presença maravilhosa de Deus sobre nós, pela data, ela é no dia de hoje. Então hoje é o período de Pentecostes. Estou falando isso porque o pastor gosta de enfatizar muito isso. Realmente é uma data muito importante que às vezes a gente acaba não lembrando. Então imagine só, a gente fala sobre um Deus que não cabe no entendimento. A terra não comporta a glória dele. Em determinado momento, Deus, ele é encarnado. Cristo vem ao mundo, a palavra vem ao mundo, o verbo vem ao mundo. E não apenas isso, Deus é tão bom que agora o próprio Deus, ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Agora ele está dentro de nós, né? Ele está ainda mais próximo de nós, ao nosso alcance. Ele é nosso conselheiro, ele é o nosso ajudador. Deus está aqui perto, ele está próximo de nós, ele está aqui até que o nosso Senhor Jesus venha em glória e em majestade. Amém? Eu queria abrir em Salmos 139, de 13 ao 16. Tu criaste no íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe, na NVI, pessoal. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. É impressionante como Deus, ele é tão grande, tão poderoso, tão majestoso, mas ao mesmo tempo tão próximo, né? Ele tudo governa, mas ele conhece a cada um de nós. Ele nos quer como filhos e herdeiros de uma glória que há por vir. O último texto em Gálatas 2, para a gente encerrar. Gálatas 2, 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
É fantástico que Jesus ele tenha morrido por nós, mas a grandiosidade, a maestria de Jesus nesse momento talvez a mesma importância, é que ele não apenas morreu, mas ele ressuscitou, né? Então a Bíblia fala que Jesus ele é o primogênito dentre os mortos. Ele morreu para que se pudesse gerar vida em nós. É muito bonito como fala em Salmo, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Né? O aguilhão da morte é o pecado. Jesus venceu a morte, né? Jesus, ele é a própria vitória. E é por meio dessa vitória que nós somos mais vencedores. Não é por nós, mas por Ele, por meio daquele que nos amou. Então hoje, pessoal, vamos sempre lembrar que o viver é Cristo. A vida está em Cristo. E é nessa vida que nós temos que colocar as nossas preocupações, e as nossas tristezas e as nossas dores. Ele nos chama a isso. Outra, as promessas de Deus acontecem no tempo dele. E não vamos cometer esse erro de tentar adiantar as coisas, assim como os primeiros fizeram, assim como Adão fez, assim como Abraão fez. Nós temos as promessas de Deus nas nossas vidas, certo? Mas isso acontece de acordo com o tempo dele. Não vamos dar lugar à nossa carne e acabar colhendo frutos do nosso pecado. E, mais uma vez, o fruto do pecado é a morte. Mas Deus nos amou de tal forma que, por meio do sacrifício de Jesus, nós podemos ser agraciados pela vida eterna. Amém?